Bom, pessoal, iniciando mais uma etapa do Catolaic, a gente resolveu fazer uma série de conversas e entrevistas. Vai ser uma série mesmo, em torno de 10 episódios que a gente vai gravar durante esse ano. E ninguém melhor para começar do que meus amigos Tony e Hildo, que iniciaram junto comigo essa ideia de Catolaic, de preservação histórica do nosso município. E aí, hoje nós vamos conversar informalmente. Eu queria que vocês dois se apresentassem, tal. Meu nome é Tony, meu nome é Hildo, não sei o que, tal. Esse tipo de coisa aí, pra galera conhecer. Porque muita gente que segue o Catolaic pergunta a gente quem é, de quem é o texto, quem fez a pesquisa, não sei o que. Aí, a maioria das vezes somos nós três, mas com vários outros colaboradores, mas a espinha dorsal somos nós três aqui. Eu, Genaldo, Tony e Hildo. E aí se apresenta aí um pouco, vocês. Meu nome é Tony Lira, né? Sou natural de Catolé do Rocha, empresário e um amante de Catolé do Rocha, da sua história, da sua cultura e um apreciador das coisas da nossa terra. Hildo. Eu sou Hildo Vieira Reinaldo, não sou natural de Catolé do Rocha, mas minha infância foi aqui em Catolé. Hoje eu moro fora, moro no Rio de Janeiro, sou militar e é isso. Você não é natural, é naturalizado também não, né? Tem um título de cidadão. Ambos são catoléenses. né? Tem um título. Não nasceram em Catolé do Rocha, nenhum dos dois, né? Mas nós ganhamos, eu e Hildo não nascemos em Catolé, tem seus fortes vínculos, o título de cidadão catoléense. Criados aqui em Catolé, enfim. Apesar de dúvidas que houveram a respeito da minha naturalidade, né? Mas tudo bem. Mas aí começando, a gente fez um roteirozinho assim de algumas questões. Nós pedimos opiniões a alguns amigos e seguidores do que a gente ia falar aqui hoje, né? E a primeira pergunta é como surgiu o Catolaico e, aliás, como é que a gente se conheceu? Aí eu vou começar. Eu conheço Hildo e Tony desde pequeno, né? Desde pequeno, que eu tenho 1,90 m. Desde criança. Hildo foi meu colega, acho que na segunda, no jardim já, para eliminar. Tony era uma turma antes. Mas aí, devido a problemas com química e física, depois a gente virou colega. Inclusive, virei colega seu e de Hildo também. Esses probleminhas. Esses probleminhas. E aí eu conheço Tony acho que uns 25... Não, e Tony morava na rua de cima lá de cá. Eu morava numa rua e ele morava lá de cima, né? A gente é amigo de bairro e depois colega de classe e depois para a vida. E Hildo também desde o jardim de infância, que a gente foi colega. E como surgiu o Catolaico, a gente faz parte, devido a essa amizade, a gente faz parte de vários grupos de WhatsApp, né? Um deles, a gente de vez em quando se pegava falando sobre história de maneira geral. Eu e Tony, a gente gosta muito de história, né? E geografia. E a gente se pegava falando, contando histórias e tal. E aí a gente foi descobrindo mais esse gosto em comum, né? De gostar da história de Catolé, gostar de contar nossas histórias. E até que um dia a gente criou um grupo separado, né? Eu já tinha a ideia do nome Catolaico. Eu já tinha um Instagram com o nome Catolaico, já há uns 3 anos. Só que eu nunca tinha dado o pontapé inicial. Aí um dia a gente, de tanto conversar, disse, não, vamos criar um grupo, porque chegou um momento que a gente conversava e tipo, só a gente tinha assunto. Porque ninguém tava nem sabendo o que a gente tava falando. Só dizia assim, rapaz, história interessante, tal. Não sabia. E a gente foi, rapaz, a gente criou um outro grupo para conversar, trocar materiais, né, pesquisa e tal. E aí acabou que eu criei coragem e a gente fez, incentivado pelos meninos, a gente criou a página, né, baseada nas nossas pesquisas. Foi mais ou menos assim. O Tony ou o Rio tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Acho que no começo do inverno, né, do ano passado, nós estávamos ali andando pelo Boqueirão. Foi quando a primeira vez que você disse o intuito, disse, Tony, eu estou pensando em criar uma página aí pra gente. Tava até olhando, até coincidência, em frente à Furna dos Ossos, né, que
tem uma trilha ali, quem gosta de bike, quem anda, conhece bastante. Estou pensando em fazer a página aí e a gente promover isso aí, promover não apenas a história, promover a geografia. A cidade é tão bonita, o município é tão bonito e tantas notícias ruins, né, que tem muitas vezes acerca da nossa cidade, uma má referência que muita gente que não conhece tem, pensa que Catolé tem só algo negativo, né, que a gente sabe de violência, mas não, Catolé tem coisa demais, Catolé tem uma história rica demais, Catolé tem uma geografia bonita demais, sui generis em relação a todo o nosso sertão aqui, com muita serra, né, muitos riachos, enfim, tanta coisa bonita, e por que não promover? Aí a partir dessa ideia de Genaldo, graças a Deus, foi criada a página e está sendo um sucesso, né, Genaldo? Hilda é essa pessoa que fala muito, como vocês estão vendo. Aí a gente vai forçar. Já é um milagre ele estar aqui. Que a gente teve que esperar, faz uns 2 meses que a gente pensa em gravar. A gente teve que esperar ele vir do Rio de Janeiro para gravar. Aí ele veio, mas é menos trabalhoso vir do Rio de Janeiro do que foi ele falar. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, vamos lá, acho que o início, para mim, o começo de aprofundar os estudos, eu já tinha lido sobre Catolé, né, natural, mas o pontapé inicial que eu acho foi um debate sobre um certo senhor que passou por aqui, Antônio Gomes. Aí, por ser descendente desse senhor, eu fiquei até com vergonha por não saber tantos detalhes sobre. Aí foi que eu comecei a me aprofundar na parte dos estudos referente a ele, referente a Catolé e toda a região de Catolé do Rocha. E aí linka com a próxima pergunta que mandaram aqui. Como surgiu o interesse da gente por história? Porque a gente... História, cultura, turismo e tem a parte que eu acho que foi, pelo menos que eu me lembro assim, foi o começo que despertou mais o interesse, não tanto da minha parte, mas de vocês, da genealogia, né? De saber os antepassados, de saber a origem familiar e tal. No seu caso, foi Antônio Gomes, assim, o pontapé inicial? Foi. Você tinha consciência de que tinha um cabo tão importante assim, que era seu antepassado, assim, na sua família, os Barreto, a galera... Hilda é Barreto, né? Vieira Reinaldo, mas é Barreto, né? Não, acho que até os 3 últimos anos se passaram, eu não tinha conhecimento sobre quase nada, sobre até meus avós, mas após isso nada mais eu tinha sobre histórias sobre eles, né? Mas depois desse debate lá no grupo, aí eu me aprofundei e fui bem longe. Hoje eu tenho conhecimento de boa parte, tanto da parte materna como da parte materna. Você fez você está fazendo, né, a árvore genealógica da sua família, né? Desde antes de Antônio Gomes, eu acho, né? Sim. E fazendo essa pesquisa. Hilda é o curador dos materiais que a gente consegue, ressaltando que todos de maneira sempre muito legal e com todos os direitos autorais reservados, tá, pessoal? Inclusive o Catolé já tem uma biblioteca com mais de 2.000 trabalhos, né? É, a gente pesquisa muito em trabalhos acadêmicos, mas a gente vai falar sobre isso depois. E você, assim, Tony, como é que começou seu interesse? Seu interesse por história veio desde a escola, né? Um abraço para a professora Samara, que colocava inclusive a gente um contra o outro, para ver quem tirava a melhor nota. Fez isso uma vez, ele tirou a melhor nota em história e eu a melhor em geografia. Foi top. Embora eu seja melhor em história do que ele, mas vamos lá. Ele conhece mais as serras. Né? Começou, primeiro foi a história oficial, né? Como a gente conhece, o estudo da história foi no colégio, né? No Francisca Mendes, com a professora Samara. Um abraço para a professora Samara, para o professor Luciano. Tanto com história como geografia, despertou ali o interesse de me aprofundar. Eu já tinha um gosto já por natureza, que meu pai é um amante da história. Tudo que eu sei sobre a história de Catolé, todo o pontapé inicial, óbvio que hoje nós nos aprofundamos bastante, livros demais, pesquisas demais, né? Mas até de uma certa forma formal, nós três, né? Mas ele, aquele amante da história do município informal, ele aprendeu como se passa história ao longo de milhares de anos. Pai para filho. De pai para filho, de forma oral. Ele aprendeu principalmente com dois grandes catoléenses, o ex-vereador Elis Barreto, um grande historiador informal, muito da história do próprio município, como da história da família, né, que é familiar de Hilda.
ele passando pro meu pai. Ele, tio do meu pai, né, casado com a tia do meu pai, com Dona Chiquinha, e com o irmão de Dona Chiquinha, seu Chiquinho de Otacílio. Também um grande conhecedor da família, do Sá Cavalcante e da história de Catolé. Eles passaram pro meu pai, quase tudo que o meu pai sabe, e o meu pai passou para mim. A partir daí, um gosto que já vem de família, resolvi me aprofundar e hoje estamos aqui conversando sobre Catolé do Rocha, sobre a história de Catolé do Rocha. E eu fui na escola também com a história formal, né? Eu para ser sincero, não tem um marco assim, foi isso. Eu sempre gostei, sempre li sobre o assunto, tive a oportunidade de trabalhar na biblioteca municipal e encontrar alguns poucos livros que existem. A nossa bibliografia sobre história local é muito pequena, Limitada, né? muito limitada. E aí o fato de ser limitado me despertou o interesse, porque eu queria saber mais e não tinha fontes para isso. Mas sempre existiu o interesse de história e aí eu contava. Eu descobri que é uma maneira de me socializar. Quando eu estava numa roda de amigos, assim, que eu começava a contar as histórias que eu sabia sobre a cidade, sobre pessoas de Catolé, as pessoas paravam e me ouviam. Eu achava massa demais, porque sou fraco de feição, né? Aí, 1,90 m, parece um boneco de Olinda, mas o cara parar para escutar eu contando história, Isso aí aí eu digo, rapaz, eu vou saber mais, que isso é legal. Exato. É tão interessante esse ponto que você abordou, que quando nós começamos a discutir, ou num grupo de WhatsApp com outros amigos, mas rapaz, que legal, não sabia disso. Muita gente, com outro familiar, bicho, que legal, não sabia. É até um calozinho que nós temos aqui em Catolé, uma grande dificuldade que a gente encontrou foi justamente isso, não ter obras literárias sobre a história de Catolé do Rocha. Pouquíssimas, né? Tem pouquíssimas. Muito poucas Por e exemplo, ilimitadas, né? Ilimitadas. Por exemplo, nós temos a cidade de Jericó, aqui ao lado do município de Jericó, tem obra, um historiador, Claudizon, tem um excelente livro sobre a história de Jericó, atual. Em Brejo do Cruz tem outra, professora, tá me faltando o nome dela agora, mas um excelente livro também sobre a história de Brejo do Cruz. E nós não temos. Eu acho que lá assim, né? a professora alguma coisa Atual. Guedes. Um livro atual sobre a história de Catolé, até a história contemporânea, até os dias atuais. Não temos, né? E também outra coisa que nos provoca é porque a gente, quanto mais conhece a história de Catolé, mais sabe que a gente tem muito motivo para se orgulhar. E quando a gente vê que só é propagado coisa ruim, o Catolé, que eu já disse assim, 80 vídeos, o Catolé que foi criado com essa intenção, né? Tipo, não vamos propagar o que óbvio que tem problemas, tem coisas que a gente não se orgulha, mas vamos propagar as coisas que nós temos para nos orgulhar, que tem muita coisa para. A gente teve grandes personalidades catolenses, a gente tem muitas histórias interessantes, fora as histórias das nossas famílias, que não são famílias tradicionais às vezes, mas é a nossa história, né? Faz parte de quem nós somos. E é nesse sentido que a gente tenta resgatar historicamente, culturalmente, turisticamente, enfim, genealogicamente, é muita mente, né? E aí vamos agora para umas perguntas mais genéricas assim. Qual o tema que mais lhe interessa? Genealogia, ou história, ou cultura? Para mim é porque eu gosto muito de genealogia, né? E o estudo genealógico, que é uma área da história que também, para mim, é a área mais complicada do estudo da história, junto com a arqueologia, mas aí é um outro Tema. caminho que a gente não entramos. A genealogia está ligada estritamente com a história. Você estuda a origem das famílias, a origem de um povo, você vai saber como se deu a origem daquele determinado local também. E amo a história, mas eu tenho um pezinho mais pro lado da genealogia hoje. E você? Prefiro a genealogia, como ele falou, é questão de... Por estudar uma certa família século passado, você já tem noção de como viviam antigamente, como costumes, tradições que eles tinham, que pode chegar a refletir ainda hoje. Né? Acaba a genealogia abrangendo toda a parte de cultura que tinha esse pessoal de antigamente. Né? E até, Rildo, aqui, como nós temos obras mais limitadas, no sertão como um todo, onde nós conseguimos mais informações sobre determinados locais, é justamente nos livros
sobre genealogia de Genealogia. determinadas famílias. Cultura, geografia a gente encontra, a história também, porque que território era esse naquele tempo. Quem como- recebeu de Cés Marias, tudo, né? Como o Rio é dos Barretos e Tona é dos Sá Cavalcante, aí eles têm até uma genealogia boa para pesquisar. Eu não sei nem o nome do meu bisavô, não achei. Na igreja, ele não foi batizado talvez, não achei na igreja. Se alguém souber que esteja assistindo, dos Lima ali do Logradouro, por favor, mano, que eu não tenho nem assunto para falar com eles sobre genealogia. Eu gosto muito de história, estudo a genealogia de outras famílias, porque eu acho que dentro do contexto histórico é importante. Por exemplo, há uma coisa que me chama muita atenção, é a questão da endogamia, né? De todas as famílias, é muito popular na família Maia aqui, mas Suassuna, Barreto, os Costa, né? Os Gonçalves da Costa, todos têm, era uma tradição aqui de sertaneja, pelo menos, não sei, no Brasil todo talvez, de casar primo com primo, para manter, para a família se fortalecer financeiramente e também porque você conhece, quando é família, né? Você sabe quem é a pessoa, antigamente tinha muito isso, E de sempre, casar com um bom partido, aí era primo. e sempre os bens, principalmente, Ficar na imóvel, família, ficar na família, ficar né? na família E e aquela, a época, a terra tinha uma significância na economia nacional, era rural, basicamente rural. Aí, através da terra que vinha o cultivo de culturas, né? E daí a importância, né? Terra significava poder. Exatamente, mas eu acho que talvez o tema que mais me interessa seja realmente as histórias de cada... As histórias, por menor que sejam, assim, por mais simples que sejam, de cada família, peculiaridades, episódios interessantes, isso me interessa demais, assim, de saber de como isso pode ter influenciado, esse contexto histórico pode ter influenciado politicamente, socialmente, em várias outras coisas, mais do que até a família. Talvez por eu não ter essa tradição familiar tão forte, eu me interesso mais nesse sentido. E a outra pergunta era qual o maior desafio de pesquisar sobre esses temas que nós gostamos. O desafio, acho que a gente já falou, assim, é porque a escassez de fontes. A gente tem que perguntar ao avô, ao pai, perguntar a outras pessoas mais antigas. Inclusive, nós sentimos muito a perda, né, de alguns catolenses que poderiam contribuir com essa pesquisa, como, por exemplo, seu Benedito Rodrigues, como o Dr. Zé do Cartório, que são catolenses que participaram ativamente da nossa história nos últimos 100 anos, como Dona Natécia, que ainda chegou a colaborar com a gente, mas faleceu, e entre outros, o Frei Marcelino. E aí a gente tenta, já por isso, manter contato com outras pessoas que pesquisam ainda, como a professora Graça, como Ronildo Rocha, como José Otávio, como professor Lé. Aí são várias pessoas, eu vou esquecer de alguém. Rodolfo lá da Cachoeira. Rodolfo lá da Cachoeira. Jovem como nós, um Jovem grande como pesquisador também. Então aí a gente tenta fazer esse intercâmbio e se aproximar. A gente, por exemplo, tem aquele lá da Câmara, Sérgio Lucas. Sérgio Lucas, que tinha um acervo enorme e que a gente tá tentando resgatar esse acervo, que ele pesquisava bastante. Enfim, é a maior dificuldade numa cidade como Catolé, uma cidade pequena e que não tem a sua história ainda preservada, mas a gente quer fazer um trabalho nesse sentido, né, de preservação e tal. Para legar às gerações futuras uma fonte rica de pesquisa, que eles não tenham as dificuldades que nós tivemos, né, para encontrar essas fontes. Alguma coisa? Só preservar, divulgar e também às vezes reparar, né? Exatamente. E erros históricos. Eu estou lembrando aqui de um dos motivos que a gente criou o Catolaico, é exatamente reparar. Por exemplo, nós estamos em frente à Praça Prefeito José Sérgio Maia, que deve ser rendido todas as homenagens a um grande homem como foi José Sérgio. E João Agripino, que é de Brejo de Cruz, mas fez história em Catolé também. E João Suassuna, que nós temos uma escola, é o único governador da Paraíba catoléense, né? João Agripino era de Brejo de Cruz. E Antônio Gomes. E vários outros que nós temos na nossa história que às vezes não são lembrados. Nós temos a sorte de ter José Sérgio lembrado, como outros, né? A Praça Cantidiano de Andrade. Mendes Ribeiro.
A importância de Mendes Nós- Ribeiro para a educação Por trás dessa catolense. praça nós temos a Escola Francisca Mendes, mas nós não temos nenhuma lembrança física de Mendes Ribeiro, né? Uma praça, uma escola. O maior político da segunda metade do século XIX e do início do século XX que Catolé teve. Valdivino Lobo Ferreira Maia. Valdivino Lobo. Nós temos, faz até vergonha algo desse tipo. Tem uma rua, Tem né? uma pequena rua, não chega nem. rua. É uma travessa. A E- travessa da Benjamin Constant não dá 200 metros. Né? E as pessoas Valdivino nem Lobo. sabem. Não. Benvenuto Gonçalves. Benvenuto Prefeito Gonçalves. 20 anos. E as pessoas também não sabem quem foi. A avenida ali principal dos bancários é a avenida, acho que é deputado, Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, que é daqui. E lá é uma grande avenida que as pessoas não sabem. Uma das várias, né? uma da- Avenidas, grandes avenidas lá do lá, conjunto dos bancários. Exatamente. E aí como é que a gente decide o que é que vai ser postado? Aí isso é uma bagunça boa. Eu não sei os meninos. General dá o norte. Eu Dá tenho a o norte, menor olha, ideia. Tô pensando nisso aqui, o que é que você acha? Ótimo, vamos cair pra pesquisa, vamos cair pra dentro pra Varia. pesquisa. Às vezes a gente propõe 3 temas, aí rapaz, o melhor para agora é esse. De acordo, né? Às vezes até com a época do ano, né? Como a gente tá discutindo agora no carnaval. É. Aí Rildo, que é o grande curador, né, tem pesquisa, ele organiza, tem um drive, os arquivos, tá tudo organizadinho. Rapaz, tem um negócio, um livro. Secretário, bibliotecário É, é. católico. Tem um livro que fala disso, tem um projeto, uma pesquisa que fala disso. No livro não sei quem fala disso, aí a gente vai atrás. Aí ele vai mandando, manda foto, manda não sei o quê. Tony manda as coisas dele também. Aí, rapaz, quem pode falar disso é fulano, cicrano, beltrano. Aí a gente vai atrás, entra em contato, conversa. E aí vai criando o tema até... Agora a gente tem material para falar. Aí eu vou endoidar em casa, escrever, mando para eles, erro... Tony me corrige bastante, erro concordâncias e algumas outras coisas. Ainda posta, às vezes sai errado, mas enfim, não é o foco. E aí a gente posta, é basicamente isso. Que eu acho que a gente no futuro vai ter que organizar melhor todo o material para uma postagem eu tento organizar numa pasta. Os textos, que nunca o texto que vai para a página é o texto original, porque tem que diminuir, tem várias coisas. E aí eu guardo, porque para um futuro, se a gente for falar de novo, eu já tenho alguma coisa que eu escrevi que talvez não foi, eu não falei, né? Tudo que nós falamos até hoje no Catolaico, tem coisa que nós não falamos, porque não cabia, porque ia ficar longo demais. E aí talvez até a gente também faça, além dessa série aqui, a gente faça uma outra série que é basicamente a gente conversando sobre um tema específico. E como a gente faz no grupo, só nós 3, mas aí passar para vocês as loucuras que passam na cabeça da gente sobre os vários temas. Como é que a gente desenvolve um raciocínio sobre um tema, né? Porque essa série aqui começa com nós 3, mas a gente quer trazer várias outras pessoas e falar sobre a história delas com Catolé e tal. É mais ou menos a proposta aqui. Mais alguma coisa a acrescentar? Deixa eu ver aqui a próxima. Qual é o tema que a gente está mais ansioso para falar? Que vocês, individualmente. A gente só posta o que os 3 concordam. Mas individualmente, o que é que você quer falar assim que não vejo a hora de falar? Ou você? Antônio Gomes era um que a gente pressionava muito, Rio, porque é o antepassado dele e tal. E aí já saiu Antônio Gomes. Embora vai sair mais coisas sobre Antônio Gomes ainda, porque tem que ser um podcast para falar sobre Antônio Gomes, que é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, Antônio Gomes, em alguns livros, em algumas pesquisas, ele é comparado ao Padre Rolim em Cajazeiras, no que se refere à educação, em ser um pioneiro também da educação sertaneja, né? Era Antônio Gomes de Arruda Barreto. Mas algum tema assim? Todos os temas relacionados com Catolé do Rocha, eu fico em êxtase. E você, Barreto? Sei lá. Rapaz, Vamos eu lá. acho que não tem um tema que eu te prefiro assim, o tema que eu prefiro é o tema da vez, tipo, quando a gente acha um tema que você consegue desenvolver um texto e você vai descobrindo, como foi agora o último que a gente postou, foi o da Capelinha da Conceição.
que a gente foi descobrindo tanta coisa e tinha tanto material que aí eu estava muito empolgado para falar sobre aquilo, porque a gente tinha o que falar. Tem vários outros temas que a gente quer falar, mas tem muito pouca coisa ainda de material para falar sobre ele. Então não dá para a gente instruir um tema que ainda que tem pouco material para falar. A gente gosta de falar sobre um negócio que a gente faltou falar alguma coisa, mas não porque não sabia, porque não era o momento, ou porque não coube, mas que tinha material suficiente para montar uma postagem, um vídeo, alguma coisa, né? O problema maior que a gente tem dificuldade de muitos registros históricos oficiais, institucionais do nosso município se perderam ao longo desses quase 187 anos. Aí isso dificulta muito, porque nós temos, há muito tempo nós comentamos, vamos começar a trabalhar sobre o tema Bairro do Corrente, mas nós somos carentes de mais de informação oficial. Aí isso dificulta, aí vai ficando mais para frente, até nós conseguirmos alguma fonte relevante, uma fonte confiável, para podermos começar a desenvolver, né, a postagem. E é importante que se diga a respeito da pesquisa e tal, dos temas, a gente sempre procura várias fontes. Quando a gente vai a uma pessoa e ouvir e perguntar sobre um tema que a pessoa tem notoriedade para falar, mas a gente não acredita ou não usa apenas aquela informação para fazer uma postagem ou para fazer um trabalho. A gente sempre vai perguntar, porque numa conversa sempre vão ter outras pessoas citadas. Então, com o que Tony diz, ele falou de outra pessoa, aí a gente vai na outra pessoa e pergunta e vê até onde, porque a gente sempre discute isso. Quando você fala de história, é impossível você não colocar a sua versão pessoal, um pouco do seu... Por exemplo, eu sou um fã de Valdivino. E Valdivino era, digamos assim, rival de João Agripino. Então eu tendo a romantizar a história de Valdivino mais do que a de João Agripino, embora eu também seja fã de João Agripino. E aí tem o Coronel Maia também. Aí alguém tenta romantizar mais o Coronel Maia. Ou Tony é mais da família Sá Cavalcante, Rio de Barreto. Você tende a romantizar o lado do Barreto em detrimento a outras famílias. E aí a gente tem que sempre tentar equilibrar, pegando várias fontes, para deixar mais ou menos equilibrado, porque não é só a versão de um lado da história, né? E também, às vezes, não é nem assim um erro ou má fé da pessoa que passa a informação, desconhecimento. Às vezes, a informação transmitida de forma oral tem isso, é como um telefone sem fio. Você diz aqui uma palavra, quando passa por 100, chega uma palavra totalmente diferente. Aí o que acontece? Sobre o corrente, até esse ponto muito interessante que você tocou, Genaldo, nós tínhamos uma informação antiga, a origem do nome do bairro do Corrente. Até lá no Corrente, algumas pessoas mais antigas dizem que não, era porque antigamente, no início do século passado, tinham cancelas, o fisco tinha cancelas, né? Os postos fiscais do estado da Paraíba. Aí tinha uma corrente na cancela, aí por isso corrente. Disse, não, mas não é. A gente já sabe que não é por quê. A gente já tem a informação, inclusive Rildo, num livro que conseguiu com pesquisa, falando sobre o olho d'água dos Coiacus, se salvo engano, lá na serra aqui da Água Branca, que é a Serra do João Dias. Segue o riacho, que é o Riacho Corrente. O Riacho Agon, já nessa obra literária do século XIX, já diz lá o riacho do século XIX, não, do século XVIII, que é até de uma Sesmaria. Salvo engano, era de uma Sesmaria, né? Início do século XVIII. Comenta o Riacho Corrente. Aí, de uma coisa já leva a outra. Do Riacho Corrente, o bairro do Corrente. Que do inclusive Riacho. foi um dos motivos para o Catolé se originar ali entre o Riacho e a igreja, no Catolé de cima, porque esse riacho era corrente. Corria água durante mais tempo do que outros da região. E aí, onde tem água, o pessoal fica mais, né? Exato, porque né? É melhor estar perto da água. Até também naquela outra obra que nós verificamos, tem dizendo isso. Porque lá surgiu primeiro o núcleo habitacional no município de Catolé, surgiu primeiro lá na Conceição. Lá na Conceição. É a Conceição do Arruda. Surgiu primeiro lá e depois esse núcleo aqui. Porque o de lá, né, não prosperou e o daqui prosperou. Porque o Riacho dos Porcos lá não era perene. Não era perene. O daqui... Era perene. Eu não sei se era perene, era perene. Perene e limpa perene. a água, E muito limpa, né? Aí fica prosperou. onde tem água. Exatamente. E aí, exatamente por isso, a gente sempre procura livros
quando encontra uma obra que fala sobre um tema. Às vezes é um livro que fala sobre dezenas de temas, mas a gente tem que ler até encontrar o que ali nos interessa, o que dentro do contexto histórico faz sentido, porque acontecia, tá ali, a gente lê alguns livros até mais recentes, que tem algumas informações que quando a gente vai ler livros, outros livros, 3 ou 4 livros, desmentem aquela informação. Então, que não tem base nenhuma o que foi dito aqui, porque tem 3 fontes distintas contrariando uma informação por exemplo, principalmente do tempo mais antigo, assim, de índios que viviam por aqui, que foram massacrados e tal, a origem do nosso município. Enfim, é mais ou menos isso. Alguma coisa a acrescentar? Até entrando nesse tema aí, como é importante, como você falou, a análise do contexto histórico como um todo, né? Porque a gente sabe que na colonização, na conquista do sertão, o primeiro fato predominante para se decidir o local onde fundar uma fazenda, que daria origem às cidades, os municípios, era ter o quê? O fato primordial, água. Aí a gente imagina por que as cidades mais desenvolvidas aqui do sertão, se nosso principal rio, que é até um dos principais rios do Nordeste, que é o Piranhas, por que não estão todas no Piranhas, a margem do Piranhas? Por quê? O Piranha não era perene, né? O Piranhas não era perene. Aqui, a partir só com a criação, né, do Açude de Coremas, que o Açude de Coremas perenizou o Rio Pimpó. Agora a transposição também deslancha. Agora, exatamente. Aí, mas o Piranhas, quando tinha inverno, corria. Quando não tinha, não corria. Então... São Bento só veio a crescer e prosperar a partir da década de 50, quando chegou perenizou o rio, que se deu as condições para eles terem aquele tipo de empresa e tudo. A água é um fator muito importante para o desenvolvimento de uma localidade. Assim. Catolé também deu um salto gigantesco com a água que foi trazida do Rio Piranhas. Exatamente, também. Né? Então sempre água é vida e água é desenvolvimento, né? É uma coisa interessante. Exatamente, porque Pombal, que é um dos núcleos mais antigos de colonização do Brasil, do interior do Brasil, você vê que hoje é uma cidade do tamanho de Catolé, é uma cidade um município com mais de 300 anos e deveria ser gigante, maior do que Campina até, né? Mas não sertão, é porque, mas Souza é maior, né? Tem o Rio do Peixe, né? Catolé tinha o Riacho Corrente, o Agon, né? E você vê a importância de água, né? E falando ainda em pesquisa, em obra, qual a obra literária, ou pode ser um filme, sei lá, alguma coisa, que vocês julgam mais importante, talvez não só para a história de Catolé, mas assim, do sertão aqui nosso? Notícia histórica sobre Catolé do Rocha. Isso aí você queimou minha bala, de Celso Mariz. Celso né? Mariz. Eu também acho que seria a mais importante também. Notícias históricas. Celso Mariz e você, Hildo, concorda, né? Nós temos a de Alice Barreto também, Solos de Avena, que para mim é importante pelo contexto, assim. É um livro até romântico, né? Que ele tem contos e tal, que Alice é um catolense, descendente de Antônio, acho que é sobrinho de Antônio Gomes, casado com a filha de Antônio Gomes, né? Filho de Evaldo Barreto, né? E é o pai de Dona Maria Célia, saudosa Dona Maria Célia. Também tem o Solos de Avena, mas o Notícias Históricas de Catolé do Rocha, de Celso Mariz, que é casado com uma catolense também. Celso Mariz é um escritor paraibano e que tem várias obras, foi secretário de Estado e tal. Funcionário público exemplar. Funcionário público. E como ele era casado com uma catolense, ele fez esse livro que conta com uma riqueza de detalhes. Até os fortes vínculos familiares, né, também, de irmãs dele, parentesco. Exatamente. Até inclusive aqui onde nós estamos, que é na maternidade Silva Mariz, né? Doutor Silva Mariz. E ele fez essa obra, acho que da década de 50, será? Ou anterior? Não me lembro 1953, salvo engano. Por aí, a década de 50, que acho que é a obra mais antiga que tem uma riqueza de detalhes, que ele se preocupou em dizer alguns detalhes, tanto do contexto social, como político, como geográfico, como, enfim, de estatísticas da época. E aí a gente usa muito como fonte, embora tenha algumas informações que às vezes são um pouco, se contradizem, mas ainda é talvez nossa principal referência. A fonte primária nossa para todas as peças. Celso Mariz disse isso. A gente vai tentar confirmar e acaba muitas vezes encontrando outras várias obras que confirmam o que ele disse, algumas que contrapõem, mas que têm relação, enfim.
Eu acho que é Notícias Históricas de Catolé do Rocha, mesmo, de Celso Maris, que é um livro que deveria, inclusive, ser reeditado e lançado Até pelo poder pela público, União, né? Alguma coisa assim. O Grupo União do Estado da Paraíba, né? Porque merecia aí a gente distribuir uns 1000 exemplares aí desse E livro. não apenas esse, como tem outras obras dele que são referência para o Estado da Paraíba, o estudo do Estado da Paraíba, né? Que a gente tem a parte econômica, a parte social, ele tem, salvo engano, mais 3 outras obras excelentes também, né? Qual é um personagem que vocês julgam interessante e por quê, assim? Da história de Catolé, ou talvez até do sertão aqui da região, um personagem assim, cara, esse personagem é uma coisa interessante. Antônio Gomes. Antônio Gomes, né? E você? Não, e parente? Pode. Eu vou tentar achar outro aqui. Não, tem vários. Eu acho que Tem muitos. eu acho que Valdivino é muito interessante pelo fato, e aí tem outra pergunta aqui que tem a ver com isso, qual o tema que vocês têm muita curiosidade e têm pouca informação. Aí eu tenho não temas, mas 2 personagens que eu tenho muita curiosidade e tenho pouca informação. Valdivino eu acho um personagem muito foda e que a gente tem pouca informação porque Valdivino não se preocupou com deixar um legado escrito, histórico para as próximas gerações. Valdivino teve apenas 2 filhos, já no final da sua vida. Inclusive, a gente, graças a Deus, conseguiu contato com Chico Lobo, está morando em Pau dos Ferros. Já tem o filho de Valdivino, que nasceu já no fim da vida de Valdivino, já tem 99 anos. E a gente está tentando uma aproximação. Nasceu, salvo engano, o coronel tinha 82 ou era 84 anos. Exatamente. Né? Já era um senhor de idade avançada. Né? A outra filha, Corina, eu acho, né? Era filha, Corina? Não me lembro. Não me lembro o nome dela. Faleceu. E Valdivino, um cara tão importante como Valdivino, a gente tem tão pouca informação. Foi deputado, foi político na região, foi um coronel incontestável, foi um dos homens mais ricos do sertão da Paraíba, mas é basicamente isso. A gente conhece onde era a terra dele. Ele é tão interessante porque nós sabemos a história dele. Agora tem outro tão interessante, que inclusive é um dos meus ascendentes, que é o comandante, tenente coronel José de Sá Cavalcante. A referência, ele foi o maior político de Catolé do Rocha do final do século XVIII, né? E da primeira metade do século XIX. Ele teve relevância política até 1860. É um cara que foi vereador em Pombal, representante de Catolé do Rocha. E foi o cara juiz, que propôs a lei de emancipação. A lei que criou, foi o primeiro deputado de Catolé do Rocha, foi presidente da Câmara de Catolé do Rocha por duas oportunidades, em uma época que não existia a figura do prefeito, e que o chefe do legislativo exercia as funções do executivo. Ele foi 2 vezes, deputado, tudo. Enfim, o que nós sabemos sobre José de Sá Cavalcante? Eu mesmo sei muito, que eu já pesquisei bastante, mas muita pouca coisa. Aí, assim como Valdivino, um personagem muito interessante, mas que Catolé não reconhece, não dá o devido valor. Como Valdivino tem apenas uma travessa lá no bairro da Liberdade. Lembrei, né? outra coisa, Valdivino tem um busto lá na Câmara. E o busto na Câmara. Pronto, ainda tem um busto na Câmara. José de Sá Cavalcante não tem nada. Tem a praça. Tem escola não? Não. Tem a praça ali, que é a praça em frente à Prefeitura Velha. A praça da Favorita. José de Sá, até errado botaram o nome dele. Será que não é outro, não? Não, é José de Sá Cavalcante, até um grande historiador, e pesquisador, que é uma das nossas fontes, o pesquisador Zezito Maia, já nos confirmou. Ele, um outro grande conhecedor da história de Catolé. E o grupo ali escolar, que vocês estão se referindo, do estado da Paraíba, que fica no Catolé Baixo, José de Sá Cavalcante. Mas não é o deputado. Ali é o pai do ex-vereador Humberto Cavalcante. Foi até uma homenagem recente, salvo engano, 2016 ou foi 2017, que os grupos escolares do estado da Paraíba que não tinha uma homenagem, né, a algum catolense, colocaram lá, o pai de Humberto. Mas só que na família Sá Cavalcante, eu já contei mais de 25 José de Sá Cavalcante. É um cara bem homenageado. E é um nome comum também, José, né? E a família muito grande, Sá Cavalcante. Tem mais de 25. Esqueceu do principal, que nós não temos nada sobre ele. Zero, nem os filhos. O coronel
Francisco da Rocha Oliveira. Exato. Nós temos só... o que o meu município amigo, sabe oficialmente é que foi o fundador Foi. Rocha. Pronto. Só. Era Não o sabe dono- quando era chegou, o não dono sabe da como terra, recebeu as deu a terras, terra não da sabe quem é igreja, a não sabe esposa. mais nada. Hoje nós já sabemos como ele recebeu a terra, sabemos que foi uma herança, um dote da esposa, Dona esposa Brásida, né? Sabemos o nome da esposa, sabemos quando foi que recebeu, sabemos a sesmaria que ele recebeu também, aumentando as posses, mas é muito escassas as informações. O Coronel Oliveira Rocha é um negócio que, pronto, talvez o que eu queira mais saber é ele, porque é a origem de Catolé. A gente não tem nenhuma foto para fazer um busto dele, botar na entrada da cidade assim, o cara que construiu a cidade aí que fez. Os vestígios da fazenda dele não tá mais o local onde ele ocupava não está mais de pé, que Ainda é ali tem. hoje onde É está a edificada a Honda e o supermercado do dia. Era a Tem uma fazenda casa dele. que ele fez para o filho Para o dele, que é filho ali dele. na ponte, que é de vocês, que Exato. vocês estão preservando. preservando, já passou por várias reformas, né? Mas ainda a casa ainda tem os tijolos, uma parte original, não está no local original, tudo foi ampliada ao longo dos séculos. Hoje é a casa mais antiga do município de Catolé do Rocha, aquela, né? casa é aquela, né? Mas nós nem o nome do filho dele nós temos. A gente não sabe nem a descendência dele, para procurar alguma coisa. Para procurar alguma coisa. Sabemos que o Coronel Rocha, né, Francisco da Rocha Oliveira, ele descende dos Oliveira Ledo, descende dos Rocha Pita, grandes proprietários de terra das Sesmarias da Ribeira do Apudi. E Do Dona- Apudi até Pau dos Ferros, Rocha Pita eram proprietários. E Dona né? Brasa, eu acho que ainda é parenta dele, porque Dona Brasa era enteada Exato. do de Brejo do Cruz. De né? Manuel da Cruz Oliveira, era tiada, exatamente. Ele vinha a ser sobrinho de Manuel da Cruz. Ele era filho de Dona Ana. Dona Ana era irmã de Manuel da De Cruz. Manuel. E Dona Brasa era enteada, filha, alguma coisa do tipo de Manuel, Isso. né? Alguém mais, Hildo? Depois desses dois aí, eu acho que seria interessante sobre... Eu tenho uma curiosidade. Que aí, não sei, eu tenho um pressentimento que talvez se a gente descobrir alguma coisa, vai ser uma coisa legal, que é sobre Dona Clara. Dona Clara Espínola. Que tinha uma Sesmaria aqui, que casou com a Ruda Câmara, mas que era uma mulher assim, eu não sei, pode ser que eu esteja fantasiando, romantizando, né? Pode ser, acontece. Eu me apaixono fácil. A Dona Clara tipo, tem cartas dela, solicitações à coroa sobre Sesmaria e tal. E não era comum naquela época, no século XVIII, você ter uma mulher que tomasse a frente assim e pedisse e fosse prestigiada. E aí isso me desperta uma A gente curiosidade. supõe que a família dela tinha prestígio, junto à coroa, né? Uma família muito tradicional, que é a única coisa que explica, né? Ou então grandes posses dos pais, dos avós, né? De serem grandes proprietários de alguma fortuna. É a única coisa que explica, né? Pode explicar isso. E já encerrando aqui, mas eu já peço para vocês seguirem as nossas páginas, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, e compartilhar esse vídeo, que vai ajudar muita gente. Mas só mais 2 ou 3 perguntinhas aqui. Um é o seguinte, qual a postagem do Catolé que vocês mais gostaram? Até agora, das nossas 20, acho que tem umas 20 já, postagens. Porque tem outras coisas também, né? Cartaz, evento beneficente e tal, mas qual que vocês mais gostaram? A minha foi Não vale dizer o vídeo do aniversário da cidade. a Que aí inclusive um grande abraço para nosso assessor aqui, o Elton da WREC, que fez aquele vídeo. Contratem, o cara tem uma sensibilidade para fazer vídeos de casamentos e toda a qualidade de vídeo que você imaginar. Contratem o Elton. Ele é grandão, mas ele é um cara muito competente. Para mim foi a postagem da Igreja da Conceição. Da Por Conceição, todo né? o valor histórico, por todas as informações que foram passadas e todo o resgate que foi feito. Também. Igreja da Conceição, pelo fator histórico, né? O tempo que ela foi produzida, tem a questão do mistério quanto à data de criação, sua construção. Ou também por ser que a gente acredita, né? Nossa aposta, se fôssemos apostar, quem construiu seria Dona Clara e o esposo dela, né? A Ruda Câmara.
também pelo fato de registro histórico que a gente tem dos sesmeiros, já lá no início do século XVIII, 1706, que tem o único registro que a gente sabe oficialmente de um sesmeiro que recebeu as terras de Catolé, onde hoje se encontra Catolé, que habitou, que morou, que colonizou, é Dona Clara. Dona Clara, a gente tem a certeza que ela morou aqui, colonizou, desenvolveu a sua propriedade. Os outros a gente supõe, a gente ainda não conseguiu a prova documental, né? Mas Dona Clara nós temos a certeza absoluta que ela morou, habitou aqui. Que ela habitou aqui, que ela nós colonizou. Temos vários outros, Bento de Araújo Barreto, o próprio Manuel da Cruz Oliveira. Manuel da Cruz Oliveira, o Coronel Rocha habitou, Porque, mas é depois de Dona Clara. Né? Ela é a mais antiga, provavelmente. Por exemplo, o Conde de Alvor, nem no Brasil, que também ele recebeu essas marinhas, ele nunca pisou nem no Brasil. Conde de Alvor, a gente tem vários documentos que citam o Conde de Alvor. Na época dele, era o comandante em chefe não comandante em chefe, era o comandante do exército português, das Forças Armadas integradas, da Marinha e do exército português. O Conde de Alvor era o comandante, né, porque o comandante em chefe era o rei. Mas um cara extremamente rico, da nobreza portuguesa, recebeu as terras aqui em Catolé, mas nunca pisou nem no Brasil, que era algo muito recorrente da época. Um sesmeiro recebia as terras e não vinha nem aqui, né? Não vinha, abandonava, não colonizava, né? Que era até uma exigência, era né? Colonizar a terra. Tinha algumas exigências para, ocupar, para de fato ter de direito a posse da terra, né? A postagem que eu gosto mais, eu gosto de todas, né? São filhos, mas a postagem que eu gosto mais é a primeira, são as duas primeiras, sobre Mário de Andrade. Porque como eu gosto de romantizar, eu imagino que Mário de Andrade chegou em Catolé e se apaixonou igual a gente é apaixonado, assim. Rapaz, eu vou tirar umas fotos aqui, gravar uns áudios e tal, e aí eu acho muito interessante, um cara do quilate de Mário de Andrade, ele passou em Catolé para tomar uma água. Eles vinham de Martins, que era uma cidade já importante no sertão, iam para Mossoró e desceram a serra, passaram por aqui morrendo de medo, porque Catolé era tido como uma cidade de pistoleiros, etc. Na década de 20, isso, passada, né? Século passado, e Mário de Andrade veio e ele absorveu várias coisas de Catolé numa tarde que ele passou aqui. Tirou fotografias, escreveu sobre a cidade, e isso me intriga muito, eu gosto muito dessa... E era algo que estava com informação praticamente perdida, E era né? uma informação perdida que a gente... Foi a primeira postagem, porque tipo, a gente não conseguiu saber daquilo, inclusive um abraço pro meu amigo Mário Régio, que foi quem trouxe, o que é que eu achei aqui e tal. Ele encontrou no R7, eu acho, um site aí que fez a reportagem, e a reportagem nem citava Catolé. Só dizia que era um registro da voz de Mário de Andrade. E quando eu fui escutar, era ele falando sobre Catolé. Aí eu disse, não, o único registro da voz de Mário de Andrade é falando sobre Catolé, a gente tem que postar isso em algum lugar. E foi a primeira, foi escolhida o pontapé inicial do Catolaico. E aí, eu esqueci de dizer, perguntaram qual o papel de cada um mas isso eu não preciso falar não. Enfim. E para encerrar, a gente está em processo de fundação do Instituto Histórico, Geográfico, Genealógico, tem mais alguma palavra? De Catolé do Rocha. De Catolé do Rocha, que nós nos reunimos e pretendemos fundar, já tem a ata de fundação. E o que é isso, Tony? O que é isso, Hilda? Esse instituto, e o que é que a gente espera desse projeto? Para resumir, vai ser para catalogar todo o material que nós temos, falando sobre o nosso município, para ficar de fácil acesso a quem se interessar, né, para não passar pelas dificuldades que nós passamos, e para legar às gerações futuras esse material de pesquisa e a história de Catolé do Rocha ficar documentada para daqui a 100, 200, 300, 1000 anos, quem procurar, querer estudar sobre Catolé do Rocha, ter a oportunidade de conhecer mais. Falou tudo. É dedicado, o Instituto será dedicado à pesquisa e preservação, né? Exatamente o que o Tony disse. A gente está trilhando um caminho e a gente quer reunir pessoas que estão também trilhando esse caminho, reunir nesse instituto e fazer com que criar um acervo para que as próximas gerações, o instituto não é nosso, não é de Tony, não é de Genaldo, não é de Rildo,
O Instituto vai funcionar como uma máquina independente, em que as pessoas do futuro vão ter acesso a informações que foram caras para a gente conseguir, né? Demanda tempo, demanda leitura. Então você já tem visitas, né, Genaldo? Visitas, viagens. A gente não perde uma viagem em João Pessoa. Rio, sempre que está em João Pessoa, vai lá no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. No Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, Arquivo Nacional. Tony também, Mossoró, a gente tem contatos em Mossoró, na coleção mossoroense, entre outras coisas. Tive a oportunidade de visitar alguns institutos, tanto nacionais como os estaduais, lá no Pernambuco, o Instituto de Arqueologia, a casa do Gilberto Freire, grande, para mim, um dos maiores estudiosos da cultura, da sociologia do Nordeste, das nossas relações, né? Aí, assim, a gente vai juntando informação, por exemplo, né, Rio, nós temos um estudo um pouco aprofundado da coleção de Borges da Fonseca, né? Nobiliarquia Pernambucana é uma excelente referência para a gente. Até depois foi editada agora uma grande coleção pelo dono da Apvida, como é mesmo o nome. O cara é bilionário da Forbes, né? Mas um pesquisador incansável, e ele fez uma coleção, uma releitura do material de Borges da Fonseca, em diversos livros, desse tamanho cada livro, e são fontes inestimáveis de conhecimento para a gente, né? Sobre a nossa origem, sobre a nossa região. Os meninos pesquisam demais, muito mais do que eu. Eu sou mais ligado assim à cultura, né? Também à preservação cultural, turística, porque eu quero mostrar Catolé também para o mundo, mas é muito importante esse trabalho deles. Aí tem dia que no grupo eu boto, pessoal, vá devagar, pessoal. Tem dia que eles falam sobre... Dê uma trégua aí, pessoal. Dê um tempo aí, pessoal. 3, 4 livros ao mesmo tempo e mandando... Eu não tenho condição de acompanhar vocês, que manda o resumo. faça um podcast e manda o resumo. Não dá para acompanhar tudo, mas graças a Deus tem dado certo. A gente já está chegando, já passou de 4.500 seguidores. Algumas postagens nossas chegaram a mais de 1.000 curtidas e 20 mil visualizações, enfim. Eu agradeço a todos que estão gostando e que os que quiserem contribuir para que esse trabalho cresça e se perpetue, compartilhem, mostrem às pessoas. Muita gente ainda não conhece o Catolaico, e então a gente pede que vocês, além de curtir, compartilhar, seguir a gente, vocês falem sobre isso com outras pessoas. Todo mundo tem alguém na família que gosta de história, que gosta de guardar fotografias, que tem uma boa história para contar, e qualquer material é interessante para a gente, porque ele vai compor, um dia ou outro, ele pode compor uma postagem nossa. Seja sobre festas típicas, que a gente vai começar a entrar nesse tema, com carnaval, seja sobre a política de Catolé do Rocha, que sempre foi muito acirrada e tem centenas de histórias, enfim. A gente quer falar não só sobre as histórias, vamos dizer assim, mais propagadas, de catolenses que tiveram renome estadual e nacional, mas das pequenas histórias das famílias catoleenses, né? A gente quer falar, mas já agradece a todos. Foi o primeiro episódio dessa série, já encerrando aqui, foi o primeiro episódio dessa série. Se vocês tiverem dicas e sugestões, não só para esse tipo de vídeo, mas para outros tipos de vídeo, ou convidados que nós podemos trazer aqui, que tem alguma coisa a contar sobre nossa cidade, fiquem à vontade para comentar lá no Instagram, aqui no YouTube. E é só agradecer vocês mais uma vez. Pedir desculpa que eu não vim com minha camisa do Catolaico, que eu também tenho uma, tá? E vocês fiquem à vontade para agradecer, falar alguma coisa que vocês queiram e tal. Agradecer, né, a Genaldo por essa oportunidade que nos deu de poder contribuir de alguma forma com esse trabalho que muito engrandece o nosso município. Também gostaria de agradecer a todos que até aqui nos ajudaram, né, com as pesquisas, com as conversas, o cafezinho, enfim. Pessoas, meu muito obrigado a todos vocês, e citar alguns em especial, como sempre nos acolheu muito bem, o grande pesquisador, genealogista, historiador Zezito Maia, nosso muito obrigado, professor Lé, obrigado, e diversos outros agora que agora está me faltando na memória. Agradecer a Hildo também, né, de estar aqui hoje.
sargento da Marinha de Guerra do Brasil, fuzileiro naval, uma tropa naval. de elite, mas algo assim que deveria ser tão, digamos, rude, bruto, mas é tão intelectual, né? Como as coisas andam junto. Mas, para finalizar só, queria contar uma passagem. A gente estava numa entrevista, numa rádio, com um grande comunicador, Eron Cid. Aí ele perguntou a Genaldo, isso eu nunca me esqueci: Genaldo, o que é o catolaico? O que é catolaico? Aí Genaldo disse: é uma declaração de amor a Catolé do Rocha. E é algo dos diversos pontos que une nós três. Esse eu acredito que é o fundamental, é o amor que a gente tem pela nossa terra, pelas belezas da nossa terra, o Catolé do Rocha. Meu muito obrigado a todos vocês. O cara que fala mais em toda... No WhatsApp ele não para. Aí quando liga a câmera, vamos ter que trabalhar isso com você. Mês que vem nós grava de novo. Diga aí, dê o seu... Tá, vamos lá. Primeiramente agradecer a Genaldo por ter me colocado no grupo Catolaico, por ter me convocado para participar, porque talvez eu não fosse voluntário. Eu fui intimado e acredito que eu esteja lá contribuindo no papel. Agradecer o meu amigo Tony, que eu gostaria até de ter mais essa desenvoltura, essa forma de que ele transparece e transborda dele, né? Essa parte mais desenvoltura comunicativa, né? E agradecer a todos que contribuem também com informações. E se você tiver alguma coisa que possa nos fornecer algum material, não só sobre Catolé, mas de toda a região aqui de Catolé do Rocha, de Pombal, Jericó, tudo isso aqui está interligado com a nossa história aqui. Eu acredito que isso. E, professora Graça, eu esqueci da senhora, meu perdão, meu muito obrigado pelo papel preponderante e fundamental que a senhora teve na minha formação acadêmica. Meu muito obrigado. Eu fui aluno de Graça, a gente foi colega, aluno de Graça, é porque na época estudo não era meu forte. Aí, assim, Graça... Inclusive foi ela que estimulou muitas discussões também entre nós dois, né, Genaldo? Foi o ano que eu dei perca total nos estudos, foi quando Graça foi minha professora. Mas a gente conversa muito. Eu converso muito com a professora Graça. Foi, infelizmente, era um jovem, né? Um jovem que possuía um Jeep 52 e muito afeito a tomar bebidas alcoólicas. Então, lá se vão 17 anos. Já vai 17 anos. Inclusive, fato curioso. Aí, valeu, boa tarde, corta. Tela preta, fato curioso. Nessa mesma época, eu dei um conselho a Tony e tava me lembrando aqui. Eu disse a você que ele ia falar. Cara, você vem pra escola, você não bota uma meia, cara, isso vai dar chulé. Aí tô olhando aqui, isso foi 2004. Tô olhando aqui, 16 anos depois, sei lá quantos anos depois. 18 anos depois, tá o cara aqui de tênis sem meia. Porra, eu disse a você, não eu esqueci a água, não esqueço uma meia. Não aprendeu ainda, bicho? Vai dar chulé. Ora mais. Valeu, obrigado.